5 riscos com milhas aéreas que o seu guru da internet não deve ter te contado por algum medo que eu não sei qual é. E não venha comentar aqui embaixo que eu sou o seu guru das milhas, porque eu não sou guru de ninguém, pessoal. Minha ideia aqui é te ajudar a ganhar mais dinheiro na internet e é justamente por isso que eu estou aqui e eu não vou te enrolar. Então você vai considerar se inscrever aqui no nosso canal somente lá no final desse vídeo, se de fato eu te ajudar. Agora vamos para o que interessa aqui, pessoal. 5 grandes riscos das milhas aéreas que ninguém te conta. O primeiro deles, e na minha opinião é o mais fácil de você deduzir, é o risco das companhias aéreas virem a falir. Se você está chegando agora nesse planeta, né, eu vou te ambientar e alertar que o setor aéreo é um setor de risco altíssimo. Se a gente pegar e olhar para trás, né, olhar nos últimos 10, 15, 20 anos, a gente vai observar que diversas companhias aéreas enormes vieram a falir. E aqui no Brasil não foi diferente, tá? Então a gente não pode, obviamente, aqui apontar o dedo e dizer a companhia aérea X vai falir, a outra ali vai falir também. Não temos como dizer isso, mas é um risco que a gente tem que estar consciente antes de começar a investir nas milhas aéreas. Porque, por exemplo, se a Gol, porventura, né, a companhia aérea Gol, vir a falir, a gente vai perder provavelmente as milhas da Smiles. E isso vale para qualquer outro programa de fidelidade vinculado a uma companhia aérea. E além disso também, de ser um setor super arriscado, é um setor muito regulado, é um setor que depende muito de combustíveis, então o preço do combustível atrapalha muito a questão do setor aéreo. É um setor extremamente dependente das economias, então se as economias estão passando por maus bocados, provavelmente esse setor ele vai ter uma queda na sua procura, as pessoas vão viajar menos. É um setor que trabalha com margens muito pequenas, então de todos os assentos que tem ali, somente 10, por exemplo, vão dar lucro. É um negócio absurdo. A cada 200 assentos, só 10 dão lucro. É óbvio que aqui eu carteei uma quantidade, pessoal, mas é um setor que opera em margens baixíssimas. Também, obviamente, associado à questão dos combustíveis que eu falei anteriormente. E isso aí só aumenta ainda mais os riscos. Outra situação também que é muito prejudicial para as companhias aéreas é que o serviço em si deles é muito comoditizado. O que eu quero dizer com isso? Não tem diferença no serviço de um para outro. Se, por exemplo, tiver mais barato eu viajar com a Latam, eu não vou deixar de viajar com a Latam para ir viajar de Tudo Azul, por exemplo. A gente geralmente vai procurar qual das companhias aéreas está mais barato para determinado trecho. Então repara que é um setor totalmente comoditizado, não tem um diferencial, Cada companhia aérea não tem um diferencial marcante que te faz querer viajar sempre com aquela mesma companhia. Se tiver barato, você vai para outra. E esse tipo de situação é um enorme problema para qualquer empresa. Então se fosse qualquer setor, essa situação de não ter um diferencial competitivo claro, deixando o serviço que você entrega comoditizado, é péssimo para qualquer empresa. E a segunda situação também que está linkada com a primeira é, além da companhia aérea falir, do setor aéreo como um todo entrar em colapso, também tem a questão dos programas de fidelidade virem a falir. Então é outra possibilidade também. Foi o que aconteceu, por exemplo, com o programa Amigo. Para quem chegou agora no mercado, não deve ter passado por essa situação, mas eu, por exemplo, que tinha mais ou menos umas 100 mil milhas do programa Amigo, eu perdi todas essas milhas. Porque o que aconteceu? A Avianca Brasil veio a falir, apesar da holding Avianca não ter falido, a Avianca Brasil faliu pelo programa de fidelidade. Amigo está vinculado diretamente com a Avianca Brasil, que veio a falir. Todo mundo que tinha suas milhas nesse programa de fidelidade perdeu elas. Então, literalmente, as milhas viraram pó. E é sim um grande risco que pode acontecer nos próximos anos. Terceiro risco, mudança repentina nas regras de emissão de passagem. A gente não sabe como vai ser daqui para frente, mas, por exemplo, hoje nós temos aí a limitação de 25, por exemplo, emissões por ano para as milhas Smiles. Se você então administra alguma conta, você só pode emitir para 25 CPFs diferentes ao longo do ano. Lembrando que chegando no dia 31 de dezembro, virou o ano, essa limitação ela vira também. Isso vale, obviamente, para o programa Smiles. Cada outra companhia aérea dessa tem uma limitação de CPF diferente, que eu vou colocar aqui no card para vocês, um vídeo completo que eu falei sobre isso, para não mergulhar, para não se aprofundar muito nesse conteúdo, tá? Mas as mudanças das regras para emissão de passagens podem mudar e é um grande risco que você tem que pesar na sua relação risco-retorno. Por quê, pessoal? Sempre alerto vocês que antes de investir em alguma promoção de milhas, vocês têm que chegar, dar uns passos para trás e observar, tá? Quais são os riscos que eu tenho nessa promoção? Todos os riscos que eu estou trazendo nesse vídeo, você tem que incluir nessa aba riscos. E depois você tem que olhar o lado retorno, benefícios, lucro. Será que vale a pena? Será que a possibilidade de eu ter benefícios é maior do que os riscos que eu elenquei aqui?
Se fizer sentido isso, aí sim vale a pena você aproveitar aquela promoção. Agora, se o risco for muito maior, não vale a pena, tá? Então, eu uso muito essa linha de raciocínio para poder chegar aí à decisão se vale a pena ou não vale a pena determinado investimento. Isso não vale somente para milhas, vale para ações, vale para qualquer tipo de investimento que eu vou fazer. Quarto risco que você tem ao investir em milhas aéreas, que é o que, pessoal? É o preço daquelas milhas desabarem. Porque igual eu falei já em um vídeo completo que eu vou colocar aqui no card, o mercado de milhas ele também funciona sob a lei da oferta e da demanda. Então em alguns momentos você pode ter se planejado, cara, eu vou aproveitar essa promoção aqui, que o meu preço de custo foi de R$20, porque eu estou planejando que eu vou vender a R$22,50. Então beleza, você ia ter um lucro aí superior a 10%. Só que você fez uma análise otimista somente dessa promoção, mas você não fez uma análise pessimista também. Porque, por exemplo, se começar a surgir um monte de promoção de transferência bonificada, melhor do que a que você aproveitou, provavelmente o preço dessas milhas, por causa da lei da oferta e demanda, vai diminuir e você não vai conseguir vender aquele preço que você se planejou. Então esse risco você tem que considerar muito na hora de fazer um investimento em milhas aéreas. Vou dar um exemplo do que aconteceu comigo, pessoal, que ninguém esperava, mas foi o que aconteceu e eu assumi essa perda. Que foi o que? Antigamente, milhas Latam Pass, que no caso era chamada de milhas múltiplos, a gente conseguia vender essas milhas a um preço de R$31, R$32 por cada 1.000 milhas múltiplos com grande facilidade. Inclusive o preço de custo interessante daquela época era R$28, R$27. Então o que aconteceu comigo? Eu investi uma quantidade boa de dinheiro na compra dessas milhas múltiplos, custando cada 1.000 milhas múltiplos R$28. Porque eu estava com a expectativa de vender a R$31,50, R$32, em alguns casos eu vendi até mais que isso. Só que o que aconteceu, pessoal? Começou a ter algumas mudanças na sistemática de promoções da Latam, né? Deixou de ser múltiplos, passou a ser Latam Pass. Começou a ter muita mudança na forma de transferir pontos, as bonificações mudaram muito e o preço de custo foi caindo e, por consequência, como o preço de custo foi caindo muito, o preço de venda também foi caindo. Até chegar aí o preço de hoje, que um bom preço de custo é R$14, R$15 de milhas Latam e você vende a 22, 23. E repara o Fialho, então, que fez a compra de várias milhas múltiplos na época, que viraram agora Latam, a R$28. Então, nesse exemplo, eu perdi dinheiro justamente porque eu negligenciei esse quarto risco que eu trouxe aqui para vocês, de o preço das milhas que você se planejou cair muito, tá? Então, você tem que colocar isso, mais uma vez, naquela sua relação risco-retorno para ver se vale a pena você fazer o investimento em determinada promoção. Se você vê que a sua margem está muito apertada, tipo, eu estou investindo nessa promoção de compra de milhas agora Latam, R$20, e você sabe que o seu spread ali para lucrar é muito pequeno. Será que vale a pena, considerando que esse preço pode cair, igual aconteceu comigo no passado? Tá? Então vale muito a pena você considerar isso. E quinto e último risco que eu recomendo muito você refletir aí é a possibilidade do cancelamento dessas milhas, que no caso é o cancelamento das passagens, né? Não é nem das milhas, o cancelamento das passagens. Como que funciona isso, pessoal? Supondo que você vá lá e venda 25 passagens da Smiles, né? Para 25 CPFs distintos. Na teoria, você já estourou seus CPFs e você já estourou a sua quantidade de milhas. Você não tem mais milha e você já vendeu tudo. Só que o que pode acontecer, pessoal? Supondo que venha uma segunda variante, sei lá, alguma coisa do gênero aconteça. E essas passagens que você vendeu sejam canceladas. Então, dessas 25, 10 passagens foram canceladas. O que vai acontecer, pessoal? Vocês vão receber o reembolso das milhas de vocês? Vão. Só que vocês não vão poder emitir outra passagem naquele ano ainda. Por quê? Porque você já estourou a sua limitação de CPF. Tá? Então você tem que pesar isso. Repara o risco, olha o risco. E também pode ser pior. Em alguns casos, como por exemplo foi o que aconteceu lá em 2020, né, quando teve o ápice da crise, que a gente já sabe muito bem tudo o que aconteceu, teve gente que teve que devolver inclusive o dinheiro. Tá, pessoal? Então, supondo que você tivesse vendido, você pegou aquele dinheiro, comprou alguma coisa, gastou com alguma coisa e depois você sabe que teve um cancelamento da passagem, você recebe as milhas de volta e você tem que reembolsar aquele valor. Olha que baita problemão, tá, pessoal? Isso aí tem que estar também incluso lá na sua relação risco-retorno, porque esse risco aqui, ele é muito, muito real, tá, pessoal? Eu já passei várias vezes por esse tipo de situação. De ter vendido para algum cliente, a passagem foi cancelada, ele mesmo quis cancelar e eu perdi aquela limitação de CPF. Em alguns casos, se eu não reemitir a passagem da pessoa, eu tive sim que reembolsar um valor, tá? E esse risco existe e você tem que elencar aí. Agora eu quero que você coloque aqui nos comentários quais desses riscos você que está aí do outro lado já presenciou em algum momento. Porque aqui embaixo nos comentários a nossa ideia é que seja uma grande comunidade para todo mundo se ajudar e trocar experiências. E também, se esse vídeo te ajudou, considere agora sim se inscrever nele, porque somente assim o YouTube vai te trazer todos os novos vídeos que a gente trouxe aqui em primeira mão
para você que tá do outro lado ganhar mais dinheiro na internet. Meu nome é Lucas Fialho, tamo junto e vamos pra cima!